Flamengo e Palmeiras. Palmeiras. Flamengo. Quê? Palmeiras nos pênaltis. Nos Flamengo. pênaltis. Flamengo. Flamengo. Se tivesse sido 2x1, passava o Palmeiras. 2x0, passa o Flamengo. É difícil, irmão, não tem pra ninguém. É pra entender que o Palmeiras pode buscar, em que sentido contra o Flamengo, que é um timaço. Olha, eu acho que estava... Mas é um time pragmático, né? Como o Souza falou aqui nessa pragmático, palavra, que eu não sei o que é. O que estava preocupando o torcedor palmeirense, a todos, era principalmente a forma como o Palmeiras estava jogando, né? Que forma? Perdeu aquela competitividade. E eu acho que resgatou isso ontem, de uma certa forma. Então eu acredito. E o São Paulo também conseguiu fazer um no Flamengo, poderia ter feito mais. E vai ser o jogo dessa forma. O jogo vai exigir muito do Palmeiras, mas eu acredito que nos pênaltis vai dar o Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil. Nos pênaltis. Pra mim, o Flamengo ganha o jogo. Pra você, Souza. Para mim, o Flamengo ganha de novo, repete o placar do jogo. O Flamengo não vai se expor igual é o Tite ainda. O Tite não vai sair pro jogo contra... Nesse tipo de jogo, o Tite é bom, ele velho. é bom, ele é bom. Ele não vai, vai fazer 2 gols no Flamengo do Tite é difícil. Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, donos da bola, né? Comentando tudo sobre o próximo confronto aí, né? Do Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Neto, dá a sua opinião aí, comenta os comentaristas aí, né? O palpite para esse jogo. O Neto disse que o Flamengo vai passar, né? E se possível ainda vence esse jogo no Allianz Parque. Vamos assistir esse vídeo até o final e você aí dá a sua opinião. Então, fica agora aí com o vídeo. Os gols do Flamengo, Fernandão? Na gol, verdade, né? o gol, né? O gol, né? O Caleri, toca no Caleri que é gol, cururu. Não, e o Matheus, filho do Tite, deve ficar possesso da vida quando acontece esses gols de bola parada. Eu parada. peguei um frame no GE pra usar ontem lá no programa, Porque tava a linha de um monte de cara gigante. Aí o Caleri vai bem no buraquinho que tinha ali. A batida, a gente também tem que contar, foi uma batida muito boa. Um escanteio muito Para bem de batido. defender os zagueiros, passar pano, Não tô defendendo os Para, zagueiros, não me irrita, porque não. todo mundo quer reclamar, o cara tomou um gol. Tem um adversário que se trabalha pra fazer e o outro adversário que trabalha pra coibir que as coisas aconteçam. Muito bem. E são times de muita qualidade, 2 times que vão brigar na parte de cima da tabela, tem jogos importantes no meio de semana, mas o Flamengo tecnicamente não jogou bem. Nas minhas estatísticas aqui, o Flamengo não deu um chute no gol do São Paulo, o que é muito discrepante com relação às outras partidas que o Flamengo veio fazendo pelo Campeonato Brasileiro e pela última que fez pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, e que foi totalmente imperativo com relação ao jogo todo em si. Esperar que tenha sido uma coisa momentânea, para que o Flamengo, na próxima quarta-feira, já entre no jogo lá em São Paulo contra o Palmeiras, já com uma forma diferente, uma atitude diferente, com os jogadores retornando. O Tite falou isso mais uma vez. Aliás, GV, 4 treinadores do Rio de Janeiro, 3, eu só não vi o Arthur falando sobre isso, sobre o calendário, a quantidade de jogos. Já falou também, Arthur. Enfim, todos Já eles falou. falando. O Tite disse que jogaram 3 jogos em 6 dias. E isso é muita coisa, GV, faz diferença. Assim, não dá pra você colocar todo mundo pra jogar. E você tem que tirar do jogo, o Tite fala para preservar os que podem ter mais propensão a não performar, que é primeiro, e depois a ter uma lesão. Ele confessou que pediu ao Bruno Henrique para jogar, porque ele precisava de alguém de velocidade e não tinha esses caras, porque o Luiz teve um cartão amarelo injustamente dado a ele no último jogo do Campeonato Brasileiro, e, enfim, tentando equilibrar. Os caras estão trocando pneu com o carro andando, equilibrista de pratos com relação aos jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil e agora da Libertadores. Muito bem, antes da gente fazer a nossa transição... Derrotado pelo São Paulo, perdeu a liderança do Brasileirão. Ai, vocês são... Eu não vou ler isso, não. Vai, roda o VT. Na volta eu quero... Jogando com um time alternativo, o Flamengo foi pressionado logo no início. Após o levantamento, o Wellington Rato quase abriu o placar de cabeça. Ferreirinha deu um belo drible em Wesley e Rossi evitou o gol. Na sequência, Lucas invadiu a área, driblou o Davi Luiz, mas chutou fraco. Em uma das poucas chances do rubro-negro, Gabigol quase saiu livre, mas Rafael se antecipou. Wesley também teve a chance, mas mandou para fora. Só que após cobrança de escanteio, Caleri subiu de cabeça para deixar o dele. Com o rubro-negro perdido em campo, o tricolor paulista ainda teve a chance do segundo, mas o Wesley afastou. Final, São Paulo 1, Flamengo. Henrique passou. Não disse nada. Se ele não mudou de opinião, Fernanda... Fala comigo.
O erro tá nele. Venê, Luiz, Venê, Luiz. Cadê eu? Ô, Venê. Olha eu aqui, ó. Olha eu, Pedrosa. Valeu, Tite. Obrigado, hein? Tamo junto. Por que valeu, Tite? A culpa foi do Tite? Boa tarde, Lucas Pedrosa, você Boa de casa. tarde. Já vamos falar do Vasco também. Não tem uma notícia muito legal para os torcedores do Vasco, não. Já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vene Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só. Porque a briga tá se você pertinho parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não então? concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira. O Vinha foi muito mal na lateral esquerda. O meio de campo super apagado. Eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando, eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Olha só, eu quero saber também a opinião do Pedrosa. Isso é um assunto muito polêmico em relação a priorizar competições. E aí, o que a gente faz? O Flamengo não tem elenco? Tem. E aí? Quais são as melhores escolhas? Eu quero também saber a opinião do Pedrosa, mas antes o técnico Tite falou sobre essa derrota para o São Paulo, poupando o time do Flamengo. Cadê? Há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Cara, é muito delicado comentar isso, Pedrosa, porque, assim, o que a gente já entendeu, que a minutagem, ela é um parâmetro muito importante no futebol, né? E a gente está falando de um Flamengo que, eu sempre falo aqui, o jogo de Copa, o jogo de mata-mata, além de ter uma exigência física muito grande, ela tem uma exigência mental também. Isso deixa exausto o jogador. E é isso que o Flamengo vai encontrar. O Palmeiras, fora de casa, no próximo jogo. Você concordou com o Tite em poupar?
Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade também, Fernanda. A Copa do Brasil é um campeonato de prestígio, mas o principal campeonato do Brasil é o brasileiro. E o Flamengo já não conquista desde 2020. Então eu não vejo por que o Tite não poderia priorizar nesse momento, principalmente se você for olhar o panorama, venceu de 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras não está jogando essa bola toda, por mais que tenha que respeitar o Palmeiras. E pensando em logística, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro. O Flamengo, ele jogou em São Paulo e ele vai continuar em São Paulo. A logística de viagem, ela não pesa tanto nesse sentido. Então, na minha visão, você teria que ter entrado com os titulares contra o São Paulo, principalmente porque, apesar de tudo que o Vene falou aqui, é o São Paulo, gente. É o São Paulo dentro do Morumbi, é o São Paulo com força máxima e tem um adversário ali que jogou muito melhor do que o Flamengo, que mereceu a vitória infinitamente mais do que o Flamengo. Eu vejo, na minha visão, que o Tite poderia mesclar, como, por exemplo, o Botafogo fez. O Botafogo não utilizou o time reserva, o Botafogo mesclou. Só que o Botafogo vem mesclando desde o início da temporada. Ele vem fazendo essa dosagem de minutos há muito tempo. E o Flamengo também tenta fazer. E a justificativa para não usar o Savarino Tiquinho foram questões clínicas. Exatamente. Eles nem viajaram. Eu acho assim, Fernanda, como que você tira o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade aí de ter o Pedro nessa situação, entre outros jogadores que, para mim, na minha visão, o Flamengo teria que ter priorizado, principalmente pelo adversário. Se o Flamengo pega um adversário de parte de baixo da tabela, priorizando a Copa do Brasil, ok, tem condições de vencer. O São Paulo não é qualquer time, gente. O São Paulo é um baita de um time, é um dos maiores campeões da história do Brasil e que tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia. Então eu acho que o Flamengo talvez tenha menosprezado a importância do Brasileirão contra um adversário também importante, pensando numa Copa do Brasil onde o Flamengo tem uma boa vantagem. Você sempre traz um detalhe aqui, ô Vene, em relação a, eu vou poupar, aí poupou, viu que o negócio não deu certo, coloca o cara que poupou. Às vezes você começa invertido, né? Começa com o cara, você sempre fala isso aqui, né? Começa com o cara, olha, você vai jogar só 45 minutos e mexe, né? Perfeito, você tocou no ponto onde eu queria tocar aqui no meu próximo comentário. O ponto é o seguinte, tem minutagem, como o Tite falou ali, é ciência. Gente, eu não menosprezo a ciência, acho que a ciência é sempre válida e eu sou super a favor da ciência. O ponto é o seguinte, o Arrascaeta, se ele poderia jogar 45 minutos, você começa com o Arrascaeta e tira o Arrascaeta durante o intervalo. Poderia fazer isso com outros atletas também. Eu não vejo motivos para menosprezar tanto o Campeonato Brasileiro desse jeito. O próprio São Paulo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tudo bem, é só na quinta, mas o São Paulo entendeu o quê? Vencemos muito bem no jogo de ida do Goiás. Então, no jogo da volta, a gente pode, entre aspas, dar uma mesclada no time. O Flamengo poderia ter feito o mesmo, com todo respeito ao Palmeiras. E o recado que tem que ser é, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O próprio Tite mesmo já falou que é quase impossível ganhar as 3 competições. Então, Tite, você quer ganhar o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Depende. Com esse tipo de decisão, e não é a primeira vez que ele poupa no Campeonato Brasileiro, não. No jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, ele poupou também. A gente não pode esquecer isso. Eu fiquei revoltado. Aí no segundo tempo ele coloca o Pedro. A mesma situação. Então por que não começa com o jogador e de repente busca a vitória já no primeiro tempo e depois tira o atleta? E passar recado, né? As escolhas passam recado. Ô Alex, por favor, separa aí o meu leque, que já... Flamengo e Palmeiras. Palmeiras. Flamengo. Quê? Palmeiras nos pênaltis. Nos Flamengo. pênaltis. Flamengo. Flamengo. Se tivesse sido 2-1, passava o Palmeiras. 2-0, passa o Flamengo. É difícil, irmão, não tem pra ninguém. É o seguinte, dá pra entender que o Palmeiras pode buscar em que sentido contra o Flamengo, que é um timaço. Olha, eu acho que estava... Mas é um time pragmático, né? Como o Souza falou aqui nessa palavra, que eu não sei o que é. O que estava preocupando o torcedor palmeirense, a todos, era principalmente a forma como o Palmeiras estava jogando, né? Que forma? Perdeu aquela competitividade. E eu acho que resgatou isso ontem, de uma certa forma. Então eu acredito. E o São Paulo também conseguiu fazer no Flamengo, poderia ter feito mais. E vai ser o jogo dessa forma. O jogo vai exigir muito do Palmeiras, mas eu acredito que nos pênaltis vai dar o Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil, nos pênaltis. Para mim, o Flamengo ganha o jogo. Para você, Souza? Para mim, o Flamengo ganha de novo, repete o placar do jogo. O Flamengo não vai se expor igual é o Tite ainda. O Tite não vai sair pro jogo contra... Nesse tipo de jogo, o Tite é bom, ele é bom, ele não vai... E vai fazer 2 gols no Flamengo do Tite é difícil. O que você pensa do jogo? Primeiro de lá, que era para ser os 4. E aí que você falou de 1 gol. Né? Qual a ideia sua, Silas? Se o Palmeiras consegue fazer um gol, como fez agora nesse jogo, finalzinho do jogo, aos 42 minutos, se consegue fazer um gol no Flamengo, abriria de novo e em casa é muito forte. Para mim, passaria o Palmeiras, mas 2-0 passa o Flamengo. Pra mim. Vamos colocar o... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Neto aí, dê sua opinião aí, foi sincero, né?
Vimos aí que o Veloso, ele ainda tá com a expectativa aí que o Flamengo perca pro Palmeiras aí, né? E nos pênaltis o Palmeiras passe. Mas é uma situação muito difícil, né? O Flamengo de Tite, ele mata-mata assim, quando tem um placar na frente, assim, é muito difícil, né? O Flamengo perder. Então, a chance de o Flamengo controlar esse jogo aí, até fazer mais gol, porque o Palmeiras vai precisar ir pra cima do Flamengo. E todo time que vai pra cima do Flamengo dá espaço. E é aí que o Flamengo consegue, com a genialidade, com os jogadores de qualidade, aproveitar, né, essas oportunidades aí, né? Visto aí que Pedro tá de volta, né? Cebolinha também vai estar de volta, De La Cruz. Então, o Flamengo vai estar com um quarteto aí, né? Que vem criando muitas jogadas, muitos gols. E vai para cima para passar, né, o carro em cima do Palmeiras, desclassificar para as quartas de finais e depois focar no Brasileirão, que é o próximo jogo de novo contra o Palmeiras, né? E vai ser no domingo. Então o Flamengo aí não vai vacilar, vai partir para cima aí, vai tentar vencer aí, né? Se possível, se perder de um gol só, né? Ou empatar, que aí passa de fase mesmo assim. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe pra gente aqui sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, né? Porque assim, né, que tiver notícias sobre o Flamengo aqui, você vai ser notificado, vai ser informado aí sobre o mercado da bola, sobre jogadores que estão sendo vendidos, jogadores que estão chegando e tudo mais sobre o Mengão aqui, né? Então, se você gostou do vídeo, já não se esqueça, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.